Você já ouviu falar de um lugar onde os pecados simplesmente não contavam? Onde o que acontecia entre paredes de pedra, entre janelas com grades e véus brancos, era ignorado pelo céu e pelos homens? Hoje eu quero te levar até os bastidores mais sombrios da história das freiras. Porque por trás da imagem de santidade e silêncio existiram segredos e espaços que pouca gente ousa mencionar. E talvez, só talvez, o pecado não fosse o que você imagina. O contexto histórico na Europa medieval, o convento era mais do que um espaço de oração. Muitas mulheres eram enviadas à força para lá. Filhas não desejadas, mulheres com dotes recusados ou simplesmente incômodas. Dentro dos conventos, o controle era rígido, mas a repressão também cria brechas. Freiras tinham rotinas extremamente limitadas, mas também tinham acesso a livros, jardins internos e, às vezes, visitas. E então surgem as primeiras histórias, cartas secretas, túnel ligando o convento à vila, o irmão benfeitor que trazia mantimentos. A dúvida cresce, será que existiam lugares dentro dos próprios conventos onde o pecado não era registrado? Alguns relatos antigos falam de celas escondidas, atrás de altares ou bibliotecas. Nesses espaços, freiras podiam se retirar para orações prolongadas. Mas na prática, ninguém fiscalizava o que acontecia ali. Em alguns mosteiros na Itália e na França, existem registros de quartos sem janelas, apenas com saídas secretas. Em teoria, eram para penitência. Na prática, algumas se tornaram locais de encontros proibidos. Há até registros no Vaticano de investigações internas sobre condutas indevidas envolvendo padres e freiras, sempre abafadas, claro. E então surgem as lendas. Os mitos e as lendas na Espanha, uma história circula desde o século XVII. Um convento escondia uma espécie de zona cinza moral, uma ala isolada onde, segundo boatos, freiras e monges podiam se encontrar sem que o pecado fosse contado, porque era território neutro, uma interpretação estranha das indulgências. Em outros lugares, como no México colonial, há registros orais de casas de silêncio, cômodos onde o que acontecia não poderia ser mencionado nem no confessionário. Lendas urbanas? Talvez, mas o número de histórias semelhantes é incômodo demais. Viver o desejo humano ou ser forçada a reprimir toda forma de afeto. Muitas dessas freiras eram apenas mulheres jovens isoladas do mundo, sem escolha. E quando o ser humano é oprimido por um sistema, ele encontra suas brechas. Talvez essas zonas livres de pecado não fossem lugares sagrados, mas sim espaços de fuga. Um lembrete de que nem o silêncio religioso é capaz de conter a natureza humana. Então, onde colocavam as freiras para que o pecado não contasse? Talvez em bibliotecas escondidas, em câmaras sem luz, ou talvez dentro delas mesmas, como um grito abafado pela fé. A pergunta continua ecoando nos corredores do tempo. E a resposta talvez ainda esteja atrás de alguma parede esquecida de pedra.